Olá, Alfaitano, olha só a matéria de arquivologia para você. Primeira mão, o que a gente tem que observar? A gente trabalha com os conceitos básicos, a gente viu a essência entre um arquivo. O que a gente precisa agora entender é que existem conceitos fundamentais, eu destaquei aqueles que são de suma importância e também aqueles que foram aí colocados, peguei na sequência, né, alguns mudei a ordem do dicionário de terminologias arquivísticas, que basicamente eu sei que você não vai ler, por isso que eu coloquei na aula. Você deveria pegar aquele dicionário gigante, 200 lá vai tantas páginas, e ler, mas a maioria não lê aquilo lá, então vou destacar, vamos resumir e apontar o que você precisa entender desses conceitos, ok? Então começa aqui. Primeiro com a ideia de arquivo. Arquivo a gente sabe, comparado aos outros órgãos, a ideia dele, básica, mas toma como uma referência. Tipo assim, decora o texto da Lei 8159/91 lá no seu parágrafo 2º, tá? No artigo 2, na verdade. O que acontece? Quando você trabalha com essa lei, ela vai dizer para você o conceito mais comumente empregado nas provas e, inclusive, em algumas bibliografias. Porque como é texto de lei, o povo vai lá e coloca tudo, eu que escrevi. Não, meu amigo, isso é texto de lei. E por isso que as provas cobram bastante. Ou seja, entender que um arquivo, ele pode ser criado por qualquer um, seja entidade pública, privada ou em pessoa ou família de interesse público. E aí que está um ponto. Qualquer um pode criar um documento que vai ser usado como documento de arquivo. Mas existe aí um ponto que no texto de lei não aparece nesse artigo específico, mas aparece lá dizendo para você o que é um documento de interesse público. E aí o presidente tem que ir lá e dizer, olha, esse documento, esse arquivo é de interesse público, aí outra história. Mas aqueles que foram criados em função da própria instituição pública, do órgão público, pelo legislativo, executivo, judiciário, são documentos de ordem pública automaticamente. Então esses que a gente está falando que são documentos de arquivo. Então um arquivo é composto por esse conjunto de documentos criados em razão da função daquela instituição específica que você estiver tratando, ok? Então lembrar dessa essência, sempre com base na fonte geradora e em relação à função de origem dele, a função administrativa. Aí nós temos que ter cuidado com o seguinte, essa é a ideia do arquivo, mais empregada na prova. Mas a palavra arquivo, ela tem uma certa polissemia, ou seja, ela tem vários empregos, vários significados que podem ser aplicados para você na prova. Então cuidado. Primeiro, falar nele como um conjunto de documento, que é o que o texto de lei traz para nós, né? Um conjunto de documentos que tem essa finalidade, mas eu também posso citar o arquivo como uma instituição. Um exemplo básico dessa instituição é o Arquivo Nacional. Então, o nosso Arquivo Nacional é uma instituição, é um órgão, efetivamente, que está ali vinculado. Sim, então pode aparecer a palavra falando o arquivo, mas não falando o arquivo documentação, como dizendo o arquivo instituição. Então, fica atento a isso. Tal qual posso dizer, olha, eu tenho o arquivo da empresa. Mas ao dizer que eu tenho o arquivo da empresa, da instituição, do órgão, eu estou falando lá no setor, na salinha onde que estão os documentos guardados. Então é esse espaço físico que eu estou fazendo alusão. Então a instalação pensando justamente nesse espaço físico que você tem aí, onde que estarão armazenados os documentos. Também pode ser vinculado nesse contexto, podemos dizer assim, uma quinta polissemia da palavra, dizendo que o arquivo seria a pasta, ou a caixa de arquivo, que ali teriam vários outros documentos, às vezes é o suficiente a tudo aquilo que você tem, ou parte dele, né? Então, essa caixa, o arquivo da minha instituição está ali também. Então, a palavrinha arquivo ela é bem empregada aí. Móvel, sim, como falar assim, tem aquele fichário ali, aquele armarinho lá, ou bem comum no RH que você pega, tem lá aquele armário de ferro com gavetas onde que eu tenho pastas suspensas. Vale se observar que a pasta suspensa é a forma mais recomendada no arquivo corrente, uma vez que os documentos ficam organizados verticalmente. A gente vai falar mais disso, mas já para ir colocando ali no fundo das ideias a essência. Então, o móvel, o objeto onde você está guardando realmente os seus documentos também. Então, outro emprego aí da palavra arquivo. Então, fala o arquivo como esse armário que você está guardando as coisas, ok? Agora, outro conceito é o de arranjo. O arranjo é a essência de organização dos documentos. E quando a gente fala nessa organização de documentos, a organização do fundo, das séries de documentos dentro do fundo. É isso que você entende por arranjo. Agora, cuidado. Quando a gente fala no arranjo, lembra de novo quando você fala em matemática. Matemática, você estuda lá arranjo e combinação. Qual que é a diferença?
Combinação, a ordem tanto faz. Arranjo, a ordem tem que ser respeitada. A ordem aqui é relevante. Existe aí uma certa discussão quando a gente trata o arranjo em termos da sua organização base. Ou seja, o eixo que toma como referência como que vai ser organizado. Se ele vai ser um arranjo estrutural ou funcional. O mais comum é você trabalhar aí com a situação dos dois, né? Como assim? Primeiro vamos entender cada um. Estrutural seria tomar a ordem dos meus documentos, o arranjo dos documentos, que vão compor um fundo, com base na estrutura da organização. Então a estrutura ela é dividida nesses setores, nessa hierarquia, nesse fluxo. Então organizar o meu fundo arquivístico com base nisso. Cuidado, a organização não está necessariamente falando em ordem de documento, tá? Depois a gente tem a classificação, a gente tem a colocação em ordem dentro da pastinha final. Aqui é a questão mais do arranjar. Sim, a ordem é importante, mas essa ordem com base na estrutura. Então, estou tomando a estrutura da instituição. Ou tomar a função que aquele documento exerceu durante o processo. Ou seja, criar um fundo, as séries, as sequências de documentos dentro desse fundo, com base, esse arranjo vai ser tomado com base na funcionalidade daquele documento. Então existe aí uma discussão, não existe uma definição dizendo, o ideal é esse, tem que ser esse ou tem que ser aquele. Por isso também, em cada instituição, você pode ter um arquivo diferente da outra, não só pela própria essência natural, mas pela formação que esse arranjo foi concebido. Então, a ideia de documentos que vão compor as séries, né, as séries de documentos que vão compor o seu fundo, ela vai seguir um arranjo. Essa é a ideia básica. Agora, a própria arquivologia é um conceito importante, não é mesmo? A arquivologia é assim, o estudo, né? Você fala logia, você está fazendo um estudo de arquivos. Mais especificamente, você está fazendo o estudo da ciência conhecida como arquivística. Então, a arquivística é a ciência e a arquivologia é aquela responsável por estudar a arquivística. Alguns conceitos arquivísticos existem lá na biblioteconomia, mas aqui nos interessa num contexto de arquivos, ok? Suporte. A gente já observou a ideia de suporte como um meio material, mas aqui vamos exemplificar e entender melhor. O suporte é literalmente o material no qual está registrada a informação. Cuidado para não confundir. Aparecer lá um mapa. Mas, o mapa é um suporte. Não. O mapa é a ideia de uma forma, um formato que você tem ali dentro, que vai entrar lá como requisito para classificar como gênero cartográfico. Por quê? O mapa é a essência da informação, ela já toda falando do documento, não só da estrutura de suporte. Então, cuidado. O suporte, esse mapa, ele está impresso no papel, está impresso num plástico, está impresso num banner. Então, esse material, o meio material, papel, banner, isso que for utilizado é onde você tem aí justamente o seu suporte. Então, o papel é o mais popular. Mas tem papel fotográfico, por exemplo. Você tem o couro usado em papiros. Papiro já é a ideia da informação, enroladinho ou não. Tem lá aquele que é feito no próprio vegetal. Então, o material é o que você tem aqui como o meio de suporte. Tecido, pedra, como já dito, tem uma caverna, uma pintura rupestre, você tem ali. Um filme, uma fita magnética, película fotográfica, de modo geral. Um diapositivo também é um meio material, é uma palavrinha estranha, tá? Por isso eu trouxe ela aqui. Você tem ali no seu materialzinho também a definição que o dicionário de terminologia arquivística traz para essa expressão, mas lembre-se, o diapositivo é um meio material. Não precisa complicar. Mídia eletrônica, ou seja, está falando de documentos eletrônicos, digitais, você tem as mídias eletrônicas, o CD, o DVD, o Blu-ray, são os discos onde você vai guardar os dados, ok? Então é um material onde você vai estar armazenando a informação. E negativos, né, de fotos e assim por diante. São exemplos mais típicos, aí, de uma maneira mais ampla, para você não confundir questõezinhas. Então cuidado, falar coisas tipo mapa não é suporte, o mapa já é a informação mais complementada, ok? Agora temos algumas características de documentos de arquivo, ou seja, características que um documento que vai pertencer a um arquivo possui. Essas características elas aparecem também em outro universo de conceitos, como princípios arquivísticos. Mas calma, a gente está falando da característica do documento. Lá, em princípios, é outra história. A autenticidade. A ideia de que um documento ele tem ali a verificação, um instrumento que permita verificar que o documento é autêntico. Não quer dizer que todo documento é autêntico, mas uma vez que eu tenho esse documento, eu posso verificar essa autenticidade. Então é uma característica desse documento
ter esse processo. Naturalidade, ou seja, ele ter sido criado de forma natural. Se for em outra função, não é arquivo, não é mesmo? Se for criado artificialmente, não foi criado pela administração ou em função dela. Então, para ser um documento de arquivo, ele tem a naturalidade ao seu lado. A unicidade. A unicidade é a ideia de que cada documento é único. Vale observar que pode ser incluído aqui um outro elemento característico, a economicidade. Mas a economicidade, às vezes, ela é citada como característica ou não. Por quê? A ideia de redução de custos, ou aqui trabalhar para você com aqueles princípios que vêm da administração pública. Vale lembrar que a arquivologia ela é algo recente no Brasil. Ela começa a ser pensada como algo mais preocupante nos anos 70. De modo geral, não só no Brasil, a arquivologia como ciência mais estudada, ela é no mundo inteiro jovem. Mas no Brasil ali, foi em meados dos anos 70, na época ali, quando, pouco antes, né, nos anos 60, quando o JK leva a capital para Brasília, ali você tem uma preocupação em manter o conjunto arquivístico, o que manter, o que não manter, porque tá uma zona. Basicamente, o Schellenberg veio para o Brasil e no seu relatório falou, tá uma bosta. Simplesmente falou, isso aqui vocês estão jogando fora, não deveriam estar jogando fora, tinha que estar guardado. Isso aqui tá fora de ordem, isso aqui vocês estão guardando por quê? Tá ocupando espaço. Em suma, foi o que Schellenberg trouxe na época. Um exímio historiador que veio dos Estados Unidos para o Brasil, que é influenciador das questões. Por quê? Porque a sua bibliografia é base. Então, por isso a importância de sempre lembrar desse nome de Schellenberg. Ele veio para o Brasil, ajudou aí no Brasil com algumas sugestões, fez um relatório dizendo quais eram os problemas da estrutura da arquivologia no Brasil, e então a importância dele, o papel dele é relevante. E aí você tem justamente essa ideia de economicidade que surge nesse todo meio termo aí de busca pelo modelo gerencial. Então, a questão de economia, o uso racional, também é outra palavrinha que pode aparecer, ela é vinculada à unicidade, ok? Imparcialidade, de um modo geral, você está falando de um documento de arquivo e que tem interesse para a administração pública, em essência. Também a gente viu que compõe arquivo documentos privados, mas como a gente está falando em essência na administração pública, um documento de arquivo tem que ser imparcial. A informação pode não ser, o documento é. Como assim? A informação, quer ver um exemplo? Pega lá o PDRAE, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, descrito lá pelo nosso Bresser Pereira. Pô, você pega lá o PDRAE, é um documento de natureza pública, e o começo dele é o Bresser descendo a lenha na administração pública do modelo burocrático. Foi completamente parcial ali, falando a respeito do processo. Mas o documento é imparcial. Então, entenda, o documento é uma coisa, a informação é outra história. A informação, ela compõe o documento, mas o documento ele é imparcial. A informação é outra história. E ele tem interrelacionamento com os outros, ele tem que estar interligado. Não pode ser um documento assim, tipo, solto. Não está aqui, perdido, não tem utilidade nenhuma, vai para o lixo. Então ele tem que estar interligado com os outros documentos em função da razão administrativa, ok? Outra característica que a gente tem que observar, quando a gente fala no universo de arquivo, é que existem vários tipos de arquivo. No seu material, óbvio, está ali com alguns outros tipos de arquivo para conhecimento, você vai fazer a sua leitura, e aqui eu destaquei os principais, aqueles mais frequentemente incentivados aí em questões de prova. O que você tem? Quando você fala em arquivo, você tem um arquivo administrativo, que também vai ser contrapartida para o arquivo técnico. O que acontece? O arquivo administrativo é aquele que vai trazer para você documentos relacionados à atividade meio. Tá, mas o que é atividade meio? Tá bom? Atividade meio é quando você pega lá, por exemplo, a parte que envolve RH. O RH é atividade meio, toda instituição tem o RH, é uma atividade meio. Então não é aquilo que dá a essência do que aquela instituição produz, mas algo comum em várias instituições. Eu tenho RH na polícia, eu tenho RH numa universidade, eu tenho RH no tribunal. Então, isso vai compor documentação de atividade meio. Então, tem regulamentações para isso e tudo mais. Esse é tratado como arquivo administrativo. Embora, no final das contas, vai estar tudo no mesmo bolo. Mas é que existe esse conceito, arquivo administrativo. E a atividade fim? A atividade fim é aquela em exercício específico. Ou seja, a ideia da atividade fim, por exemplo, da PRF. A atividade fim da PRF é trânsito. É simplesmente ir lá e, em virtude disso, surgem vários crimes que são identificados. Mas a atividade fim dela é trânsito.
A mesma coisa quando você olha para a Polícia Federal, atividade fim, opa, Polícia Judiciária. Quando você olha para um tribunal, cada qual tem o seu. Tem o Tribunal do Trabalho, tem o Tribunal de Justiça. Então, cada um tem a sua atividade fim e não vai ficar metendo o bedelho no que é do outro. Então, a ideia é de que seria um arquivo mais técnico, porque ele direciona para esse tipo de documentação do que é específico daquela instituição. É onde que acaba sendo mais variado. Você vai perceber que na atividade e-mail, como todos têm, eu consigo ter tabelas, por exemplo, de temporalidade definidas comum para todo mundo. Porque é o mesmo tipo de documentação que eu vou ter. Agora, atividade fim, cada instituição tem a sua, tem processos, protocolos, documentos que existem em uma atividade e na outra não existe, que são etapas diferentes. Então, por isso, a ideia desse arquivo técnico. Agora, esses três são basicamente o núcleo do que a gente tem na forma como os arquivos são gerenciados. Dentro do ciclo vital de documentos, a gente vai aprofundar mais e a gente vai observar que tem aí o arquivo corrente, o intermediário e o permanente. O arquivo corrente, de uma forma bem simples, é aquele que está em uso, que está no setor, basicamente, que está sendo manipulado ainda, que tem razão administrativa e tudo mais, aí são detalhes que a gente vai ver lá na frente. O intermediário é, em essência, um arquivo que existe para fins econômicos e para ocupar menos espaço dentro da instituição. Além disso, o arquivo intermediário, ele está ali para cumprir prazo de guarda. Porque eu tenho que guardar documento por um prazo. Então, tá, mas preciso estar aqui, vou usar ele? Não, de vez em quando. Então, dá para guardar em outro lugar? Dá. Esse é o arquivo intermediário. O arquivo permanente, que são aqueles que eu tenho que guardar definitivamente, permanentemente, como o nome já diz, aqueles documentos que irão compor aí justamente o seu arquivo de fé e fato. Alguns autores vão dizer que esse é o real arquivo. O resto seriam ações no meio de caminho, mas tudo aqui chamados de arquivos. Aí nós temos o arquivo privado e o arquivo público. Tipos de arquivo privado, que são arquivos também, né? O arquivo pessoal, basicamente o arquivo de uma pessoa física, e o arquivo de uma família, né? De um grupo, ali, tem aqui o arquivo daquela família que traz a história da família, entre outras coisas. A respeito dos arquivos públicos, os que se destacam aí, o arquivo público municipal, o arquivo estadual e o arquivo federal, cada um dentro da sua esfera de competência. A exemplo, no municipal, você tem para o legislativo e você tem ele para o executivo. O judiciário no municipal não cai muito bem, né? Estadual, aí eu tenho os três. Eu tenho o judiciário, eu tenho o legislativo e tenho o executivo, tal qual no federal. Então aí eu tenho as três esferas e o tipo de documentação essencial, né, que você tem vinculado. Claro que tem as outras atividades aí envolvidas, mas principalmente essas três que fazem parte do texto de lei, você tem que lembrar delas, ok? E ainda temos os arquivos chamados arquivos especiais. O que é um arquivo especial? Um arquivo especial, cuidado, aqui é onde que vem muita questãozinha de pegadinha. Cuidado para não confundir especial com especializado. Especial é aquele em que eu vou ter um conjunto de documentos cujo suporte tem características especiais, que exige um acondicionamento mais especial. Por exemplo, plantas, mapas, que tem que ser guardados aí, não pode ser dobrado, tem que guardar ele inteiro, ele vai exigir um espaço maior, uma climatização específica, por exemplo, para película, para microfilmes. Então ali você está falando de arquivos especiais, porque o tipo de suporte da maioria dos documentos armazenados é um suporte que exige tratamento especial. Arquivo especializado é aquele arquivo que vai trazer uma informação específica. Informação específica como? Por exemplo, um arquivo médico. Então você tem ali documentos que são documentos de ordem médica. Também pode parecer o seguinte, tanto aqui quanto no especializado quanto no especial. A ideia é de que eu preciso de mecanismos para poder acessar esses documentos, porque não teria como ler diretamente esses documentos. Isso você tem nos dois. Por exemplo, quando você pega lá um documento especializado, você pega uma chapa, um raio-x, que você tem ali, tirei aqui raio-x do osso, como é que está o raio-x? Está aparecendo um documento que eu preciso jogar lá num outro espaço que emita luz para poder enxergar o que eu tenho ali de elementos. Então, mais ou menos nessa linha de trabalho, ok? Então, documentos especializados são aqueles que vão estar aí no arquivo especializado. Fica atento a isso. Aí você tem o chamado arquivo central e setorial. Óbvio que se tem um, vai ter o outro também, né? Do contrário, não precisaria fazer essa diferenciação. De modo básico, o que a gente precisa saber? O
O arquivo central, ele também é chamado de arquivo geral e é o responsável por criar as normas, por regulamentar, dizer como é que vai ser o fluxo, trazer toda a parte política, administrativa de como vai ser o arquivo. Enquanto que o arquivo setorial, em essência, é aquele arquivo que está no setor, na ponta do trabalho. Às vezes, esse arquivo setorial, ele não é necessariamente instituído por uma pessoa. No central tem um servidor, um funcionário, que vai atuar especificamente ali dentro. No setorial, não. O setorial pode ser alguém que está fazendo outra função, um servidor que está executando uma atividade e que, como não tinha quem fazer, sobrou para ele também ajudar ali. Aqui você tem, por exemplo, também vinculação com o protocolo setorial, que entra mais ou menos nesse mesmo princípio, ok? Então, a ideia do arquivo setorial, aquele que vai estar lá separado. Normalmente, a ideia do setorial é que vai estar no próprio setor, na mesa lá do funcionário, é chamado de arquivo setorial. Mas está na mesa, não é um arquivo. Pois é aí que está a pegadinha. Está sobre a mesa, é um documento que está em uso, provavelmente vai estar no arquivo corrente, que também pode ser vinculado aí, nesse caso, como um arquivo setorial, ok? Ficar atento a isso. Agora, o dicionário de terminologia arquivística traz vários conceitos pra gente. Eu destaquei aqui alguns, você tem no seu material mais conceitos, ok? A gente não vai trabalhar todos nesse bloco, adiante a gente vai complementando. Mas aqueles que eu julgo os principais. Sabe o que é um acervo? Eu tenho um acervo da minha empresa. Então o acervo é basicamente o conjunto de documentos que você tem ali, que seguem um arranjo, que seguem a ideia do fundo, que estão ali organizados de acordo com a fonte geradora. Lembrou? Acondicionamento é o processo de guarda, ou seja, vou acondicionar um documento dentro do meu arquivo. Então vou guardar ele ali na prateleira. Essa é a ideia. Aditamento. O que é aditamento? É você colocar num documento uma explicação. Ou seja, algo que faltou para entender melhor aquele documento. Porque ficou faltando informação. Não que aquela informação faria diferença, mas às vezes o documento ele é dúbio. Ele dá uma impressão de dupla interpretação. Então, para evitar isso, vamos explicar, vamos fazer um aditamento nele. Ou mesmo corrigir. Então, aditamento, você tem a correção do documento ou a explicação. Cuidado que você também tem aí um outro processo oficial, que é a averbação. A averbação é outro processo que também tem algo parecido com a ideia de modificações no documento. Além disso, você tem lá a alienação. A alienação é algo que a gente vai perceber dentro do estudo dos princípios arquivísticos, que você tem lá a inalienabilidade. Então tem que saber o que é alienar. A ideia de alienar é ceder, seja temporariamente ou definitivamente, a propriedade ou direito de uso de um determinado documento. Então, a ideia é, existe o conceito, que é a alienação. Seria esse processo você passar adiante. De um modo geral, quando a gente fala de arquivística, ela segue o princípio contrário a isso, da inalienabilidade. Então, fica atento a ele. Anexação. A anexação parece algo simples, né? Eu vou colocar um anexo. Tá, mas o que é um anexo? Um anexo é um processo que você vai chamar de juntada. Você vai dar uma juntada em quê? A juntada, ela é um outro procedimento realizado pelo protocolo, por consequência, a anexação, ela vai estar vinculada a ele, a pensação também. Uma juntada, ela vai fazer o quê? É um processo que pode ser de anexação ou apensação. Os dois fazem parte dessa juntada, portanto. Então, a anexação está dentro daquele conceito maior que é a juntada. Beleza. Anexei. Eu vou pegar um documento ou um processo e unir a outro processo. Então, pego um documento, coloco no processo, definitivamente, então de forma definitiva, não vou tirar depois, ele é uma anexação. Seja um documento a um processo, ou pegar dois processos diferentes e fazer essa união, entre aspas, dele, né? Então você está anexando. Aí você tem a apensação, vou pular aqui o anopistográfico. Tá? A apensação, ela é essa união temporária. Então você vai colocar os documentos juntos temporariamente. E normalmente ela traz a ideia de um documento a um processo. Tá? Então é mais documento ou processo e não necessariamente de processos. Tá? Mas só ficar atento a isso. Então o que é esse anopistográfico? A ideia de você escrever um documento que só tem uma face. Ou seja, o documento só está impresso em uma das faces. Só tem o conteúdo escrito em uma dessas faces. Aí você tem o onomistográfico, que é nas duas faces. Então, só entender esse aspecto. Aqui outra palavrinha que quem já deu uma olhadinha na Bíblia ou pesquisou mais sobre vai lembrar o que é um apócrifo.
Lembra dos evangelhos apócrifos, aqueles que não estão incluídos na Bíblia, segundo o Concílio Vaticano, porque simplesmente não foi verificada a sua autenticidade. Ou seja, eu não consigo dizer se ele é autêntico ou não. Não é coloquei aqui como não autêntico, mas é que eu não consigo dizer que é autêntico. Não que não seja. Eu não consigo verificar a autenticidade desse documento, ok? Então é dito um documento apócrifo. Então a ideia é por que você fala lá em evangelhos apócrifos. Né? Não é porque eles falam mal de nada, é porque simplesmente não conseguiu verificar a autenticidade dele. Tranquilo? Agora, armazenamento. Viu que tem um armazenamento e um armazenamento de dados. O armazenamento é a guarda no depósito. Mas não é o acondicionamento? O acondicionamento é quando você acondicionou em cima da prateleira. Aí você vai armazenar para daí acondicionar. Você vai levar para o depósito, e no depósito você vai colocar lá e aí alguém vai acondicionar ele no lugar. Legal. Mas aí você tem o armazenamento eletrônico, o armazenamento de dados, que vai ser basicamente em guardar esses dados em um meio eletrônico. Então, colocando no meio eletrônico, também está fazendo o armazenamento dessa informação, de modo geral. O arquivamento. Entender principalmente o seguinte, arquivamento é um processo que tem uma série de elementos a serem estudados, a gente vai aprofundar mais o elemento arquivamento, mas lembrar que ele é uma etapa que é tanto intelectual quanto física, porque dentro do arquivamento eu tenho classificações, né, na avaliação, pensando na avaliação, e principalmente a ordenação faz parte do processo de arquivamento. Então são aspectos intelectuais, porque eu tenho que tomar decisões, e físicos, porque eu vou operacionalizar a coisa, ok? A avaliação já é um processo intelectual e que também a gente vai aprofundar porque são essenciais. Tanto o arquivamento como a avaliação são detalhados, são aprofundados nas provas. Então a avaliação, em essência, ela serve para definir ou estabelecer os prazos de guarda e a destinação final de um documento, seja a eliminação, guarda permanente ou o que é chamado recolhimento ou a transferência. Então, a ideia da avaliação também vai ser aprofundada. A averbação, como falei, é uma anotação oficial. Então, você vai realizar um procedimento oficial, tá? Que seria um complemento também na ideia, vou fazer aqui uma observação dentro desse documento. Então, nesse mesmo sentido. Não necessariamente uma correção, mas uma outra observação dentro desse documento. Um catálogo. Um catálogo, a gente já ouviu falar nessa palavra, né? Catalogação e tudo mais, mas em essência o catálogo ele vai ser um instrumento de pesquisa. A gente vai entender como que ele funciona e o que ele se diferencia de um guia, de outros elementos. Então o catálogo é uma ferramenta para pesquisa. Classificação é outro que a gente vai ampliar. Ali no seu conceito você tem ele já mais definido, porque eu peguei os conceitos do dicionário de terminologia arquivística aqui para a gente ter a noção. A gente está ainda no começo da matéria, a gente está tendo noção para que você não chegue lá no final perdido. Tá? Começa a falar nos termos muito específicos, para não correr esse risco a gente está vendo isso aqui. Classificação é um processo que a gente vai realizar, normalmente no arquivo corrente, porque se não foi feito no corrente, vai dar mais trabalho, acaba gerando um processo exaustivo ao ser feito lá no arquivo intermediário. Então, ele é feito normalmente no arquivo corrente, logo que esse documento é recebido pelo protocolo. E normalmente já quando vai montar o processo, ok? Então vai fazer a classificação. São vários tipos, várias situações. Classificar quanto a gênero, classificar quanto a forma, formato, espécie, tipo ou tipo documental. Então tem várias coisinhas ali pra gente analisar ainda, ok? Códice, que é algo que você não é muito habituado a ouvir falar, em base é a ideia de um livro ou uma encadernação, ou uma aglomeração de páginas avulsas, né? Documentos que estão ali avulsos, e aí eu montei esse códice, essa é a ideia. O código? Pois é. Na etapa de ordenação, que está lá dentro do arquivamento, a gente vai ter que colocar em ordem os documentos. Mas antes de colocar em ordem, eu tenho que indicar um código que vai ser usado como ordem. Então vai ter que escolher qual método de ordenação você vai utilizar e, definido o método, você vai ter um código para cada um deles. Seja ele a ideia de simbologia aqui de modo bem geral, tá? Vou colocar entre aspas esses símbolos aqui. Por quê? Seriam letras, números, você está trabalhando com uma organização que vai ser geográfica, então tem vários elementos, cores também fazem parte disso, que vão depender dessa ideia. Um código que vai estar lá. Então tem o documento, tem um códigozinho no canto lá, para ficar mais fácil colocar na ordem com base nesse código. Tranquilo? E a coleção. Coleção é uma palavrinha meio que abolida do universo da arquivologia, o pessoal não gosta dela, mas
De um modo bem geral, vamos pensar nela num conjunto de documentos que tenham características comuns, principalmente voltado na finalidade, razão pela qual foi criado esses documentos, ok? Vamos resolver alguns exercícios para entender como que isso aqui aparece na prova. Olha lá na tela a primeira questãozinha. Diapositivo, datilografia, contrato, pasta e ata de reunião são exemplos, respectivamente, de... Bom, a gente viu aí exatamente... Deixa eu pegar a canetinha aqui. Que a ideia de um diapositivo é justamente a estrutura de um suporte. Então a gente tem um meio de suporte. Tá, mas nenhuma dessas aqui fala em termos de suporte. E agora, o que eu faço? Calma, não se desespere. Vamos seguindo ali. Datilografia. Opa, datilografia eu sei o que é. Datilografia é o cara digitar o negócio. O cara está digitando. Vamos pensar dessa forma. Contrato. Contrato já é uma concepção um pouquinho mais específica. O contrato, ele vai ser associado, já vou adiantar aqui para você, com a ideia de espécie. Quando eu digo que é um contrato de tal coisa, eu já digo que é uma estrutura do tipo documental, que é o caso aqui, ó, ata de reunião. A ata de reunião já seria uma tipologia documental. A pasta seria um invólucro, né, de modo geral, que você está armazenando. Então, um diapositivo, ele é uma espécie? Não. É uma técnica de registro? Não, isso aqui está mais para a datilografia, técnica de registro. Ele é um invólucro? Não. Ele é um gênero? Não. O gênero, você usa elementos para classificar pelo gênero. Ele é basicamente o formato que você tem aí para a estrutura, é um formato de suporte. E aí você tem a técnica de registro, que é a datilografia, a espécie, que é o contrato, a pasta, que é o invólucro, e o tipo documental, dentro da tipologia documental, que é a ata de reunião. Portanto, correta alternativa E, ali como descreve a questão. Próxima questãozinha. Os suportes dos documentos de um arquivo inclui papel, papel fotográfico, película, videográfica. Sim, aqui cuidado, pode ser videográfica ou fotográfica, né? Ou filmográfica, também já apareceu essa palavrinha, filmográfica, olha que desgraça. Aí a alternativa B, plantas, mapas e fotografias. A fotografia, ela vai estar registrada em um meio de suporte. A planta também, o mapa também. Então o meio de suporte seria o papel, seja o papel mais amplo para a planta e para a estrutura do mapa, ou para a fotografia, o papel fotográfico. Às vezes você imprime até em sulfite uma fotografia, né? Então cuidado. A ideia da fotografia é para dizer mais com relação ao gênero que ele está envolvido, um gênero iconográfico, portanto. Então não é a alternativa B. C. Mídia eletrônica. Mídia eletrônica é um meio de suporte. Película filmográfica, sim. Agora, iconográfico já é gênero e não um suporte. Negativo fotográfico, sim, ele é um suporte. Diapositivo também é um suporte. Agora, audiovisual não é suporte, ele é também um gênero utilizado. Então, aqui realmente só ficamos com a alternativa A, portanto. Mais uma questãozinha. É a operação ao mesmo tempo intelectual e material. Deve-se organizar os documentos em relação aos outros, as séries umas em relação às outras, os fundos um em relação aos outros e dar número de identificação aos documentos, de acordo com a Heloísa Belotto, em 2007. No trecho anterior, a autora está tratando sobre que tipo de operação arquivística? Arranjo, avaliação, descrição e recolhimento. Ora, falou em questão de organizar os documentos em relação uns aos outros, e falando na série em relação às outras, com base nos fundos, está falando do arranjo. Então você tem ali a estrutura básica do arranjo apresentado para você. Veja, a matéria ela não é complicada, ela simplesmente é uma matéria com termos específicos. Por isso a importância de ver esses conceitos essenciais antes de adentrar efetivamente dentro de cada elemento que a matéria exige que você conheça. Tranquilo? Então, realmente, leia. Eu coloquei mais termos ali do dicionário para você. Leia esses termos, eles são importantes para você. Eu destaquei aqueles no quadro que você tem que obrigatoriamente saber, não dá para ir para a prova sem ter noção do que significam aqueles termos, porque eles vão ajudar em muito. Como você viu, tem questões aí que se resolvem só pela definição de um dicionário de terminologia arquivística. Fora que a própria questão, às vezes, cita o texto tal qual ele compõe. Tranquilo? Ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade.